Infelizmente, a religião evangélica basicamente acabou. Quando eu falo que acabou, não é que acabaram os cultos ou que não exista mais a religião evangélica, mas a sua essência de evangelho ou de evangelizar ou de estar atrelada ao evangelho, essa chegou ao fim. E eu vou explicar como eu cheguei a essa conclusão. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Gente, eu estava em uma live onde haviam vários crentes, tinham vários pastores, tinha missionário, enfim, a nata da religião evangélica. E aí o tema era homossexualidade à luz da Bíblia e a gente falando, explicando as coisas. E quando eu comecei a explicar que em Levíticos houve um erro de tradução, que no hebraico, no original, na Torá, por exemplo, os termos são zakar e ishá, macho e mulher. E na tradução está homem com homem. Só que homem no hebraico é ish. Então teria que ter ish com ish. No entanto, tem zakar e ishá. E aí o que aconteceu? Quando comecei a explicar, que também houve um erro de tradução na carta aos Coríntios, que Malacói nunca foi efeminado e Assenoikoitai nunca foi sodomita. Ou seja, que a Bíblia não fala, não relata nada sobre homossexualidade, simplesmente para minha surpresa, os crentes surtaram. E aí eu ouvi de muitos crentes dizerem: se a Bíblia não condena o homossexual, eu rasgo a minha Bíblia. Se a Bíblia não condena o homossexual, eu não serei mais crente. Então o que vemos é que o crente, ele serve a Deus porque supostamente Deus seria homofóbico. Ele não serve a Deus porque Deus entregou seu filho por amor de muitos. Ele não serve a Deus porque Deus é um ser bondoso, justo, compassivo, que salva e que ajuda as pessoas. Não, ele serve a Deus porque Deus alimenta o seu preconceito. Deus sendo homofóbico, ele dá o aval para que o crente também seja homofóbico. Porque aí o crente pode cometer o crime da homofobia, porque temos que lembrar que a homofobia é crime, mas aí ele vai dizer: não sou eu, é Deus, não sou eu, é a palavra de Deus. E aí, quando a gente diz, ok, se é a palavra de Deus, então traz um versículo da Bíblia, onde Cristo condena a homossexualidade. Afinal, Cristo é a palavra de Deus, porque Ele é o verbo vivo que se fez carne. O crente diz, mas Cristo disse que o homem deixará sua mãe e se unirá à sua esposa. Sim, mas ele está falando de um casamento. Pessoas que decidem casar, acontece isso. Vai deixar sua família e vai se unir à sua esposa. Será uma nova família. Ele não está falando nada de novidade abaixo do sol. Acontece que ele não está dizendo que todo mundo tem que casar. Tanto que ele próprio não casou. Então, entra por aí. Aí eu ouvi de crentes dizerem: não, mas nós temos que imitar Cristo em tudo. Cristo não era gay, então porque Cristo não era gay, nós temos que imitar Cristo. Acontece que Cristo não casou, como eu acabei de falar. Então, se é para imitar Cristo em tudo, ninguém casa. Cristo também era judeu. Se é para imitar Cristo, então ninguém é mais crente. Todo mundo agora se torna judeu. Enfim, a hipocrisia. O fato é que os crentes fazem um malabarismo muito grande, malabarismo enorme para poder justificar o seu preconceito. E aí eles têm que colocar na conta do Criador. E aí não adianta eu fazer um vídeo explicando que a homossexualidade não é pecado, ou explicando que Deus não tem nada contra, porque o crente já botou na cabeça que ele serve a Deus porque Deus é homofóbico. Se Deus não for homofóbico, ele não quer servir a Deus. Então, mesmo que eu explique, mesmo que eu prove, não adianta. O crente só vai aprender
quando ele tiver que pagar indenização, quando ele for processado ou preso. Aí ele vai entender. Quando ele estiver na frente de um juiz e o juiz não vai querer a Bíblia como defesa do crente, o juiz vai aplicar a pena porque é crime a homofobia, aí é quando o crente, quem sabe, aprenda. E aí ele vai parar. Se bem que alguns já ficam nervosos. Agora a gente não pode mais nem criticar, a gente não pode mais nem falar, porque agora é crime. Graças a Deus, não é mesmo? Então, gente, essa religião tem que ser detida o quanto antes. Não dá mais para ficar, passando pano ou aliviando. Ela tem que ser detida. Ela é um desserviço. Ela faz com que as pessoas coloquem para fora o seu pior lado. E eu acho triste que as pessoas queiram servir a Deus por este motivo. Porque supostamente ele seria homofóbico. Isso não existe. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão se perdendo nessa, e eu acho isso lamentável. Elas esqueceram o Sermão do Monte, elas esqueceram que o próprio Messias falou para a mulher adúltera, ou para os machos escrotos que queriam apedrejar a mulher adúltera: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Eu ouvi também de um presbítero dizer: eu fui levantado por Deus para apontar o pecado dos outros. Aonde está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Porque que eu saiba, quem faz isso é o Espírito Santo e não pessoas imperfeitas. Tanto que o Messias disse: quem é você para querer tirar o cisco do olho do teu irmão tendo uma lasca de madeira no teu? Ou seja, primeiro você se conserta, quando você for perfeito você tenta apontar o defeito do outro. O próprio Cristo não jogou pedra na mulher adúltera. Ele disse: aquele que não tem pecado. Ele não tinha. Ele poderia jogar, não o fez. Quem somos nós para estar apedrejando pessoas? Então, por que eu falo sobre esse preconceito? Porque a homofobia mata. E ela, sendo incentivada por um bando de religiosos inconsequentes, ela pode matar muito mais. Então, agora não tem mais para onde fugir. Eu já não queria frequentar a religião evangélica, e agora muito menos. Porque o intuito de ser evangélico é pregar o evangelho. O intuito de ser evangélico é servir a um Deus que justamente transforma a vida das pessoas para melhor. Mas esse Deus que os evangélicos inventaram para servir, que ele nem existe, que na verdade é Baal, pelo visto, que é um Deus sanguinário, um Deus homofóbico, um Deus preconceituoso, que não é o Deus de Israel, então estou dispensando. E essa religião tóxica, preconceituosa e asquerosa, para mim, não dá. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mas se não gostaram, paciência, fala com a minha mão. Um beijo, fui. Homofobia é crime.